E estando Paulo em Atenas, outra vez, ensinando o verdadeiro sábado de Deus, o qual também tem por nome de doutrina, alguns, se aproximando dele, o levaram até ao Areópago, isto é, até ao tribunal ateniense, onde se reúnem os sábios, pois queriam saber a respeito da nova doutrina que ele ensinava, assim como está escrito. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, isto é, ao tribunal ateniense, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Atos 17, 19 e 20. O mesmo Paulo que antes ensinava conforme do homem tinha recebido, agora passou a ensinar conforme a instrução de Deus o Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso eles queriam saber que nova doutrina era essa que ele estava ensinando, sendo que antes ele ensinava uma outra doutrina, ou seja, ensinava a adorar a Deus no sábado conforme o atual calendário. Paulo, porém, foi terrivelmente perseguido pelos judeus, sendo eles fariseus, os quais desejaram matá-lo. E o comandante Cláudio o socorreu, para que não fosse morto. E depois de verificar o ocorrido, assim disse ele, o comandante: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles, isto é, a corte de justiça judaica. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Atos 23, 27 a 29. É verdade. Não somente Paulo, como também os demais pregadores da verdadeira doutrina de Deus, inclusive Jesus, têm sido perseguidos e até mesmo mortos, e isto tem acontecido desde que houve a mudança no calendário. Pois, desde esta época, Deus tem enviado seus profetas para anunciarem a verdade ao seu povo, a fim de que eles retornassem à lei de Deus, referente ao teu santo dia, chamado também de doutrina, juízo, testemunho, etc. Mas eles se revoltaram contra o Senhor e mataram os seus profetas, assim como está escrito. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Neemias 9, 26. Por isso assim está escrito: vi as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho, ou seja, por causa do verdadeiro sábado que sustentavam. Apocalipse 6, 9. Jesus também era um judeu, mas um judeu puro, pois ele não guardava o sábado falso, e sim o verdadeiro sábado, mesmo tendo o nome de domingo. Por isso foi ele perseguido pelos fariseus, os quais diziam que ele enganava o povo, que tinha demônio, estava louco, tão somente por ensinar que o domingo é o dia de adoração, por estar no lugar do dia santificado.
pois como está escrito, verdade é. Ele veio anunciar a todos o dia por Deus santificado lá no Éden, o qual tem por nome testemunho, doutrina e juízo, tão bem referido como direito, etc. Assim como está escrito a seu respeito. Em Isaías 42, 1 e 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito, ou seja, o juízo, para os gentios. Não desanimará, até que ponha na terra o direito, isto é, ponha na terra o verdadeiro sábado, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo, ou seja, anunciará o verdadeiro sábado aos gentios. Mateus 12, 18. Com toda certeza, Jesus veio anunciar o verdadeiro sábado, até que o mesmo seja estabelecido na terra. Pois, como está escrito, ele promulgará o direito, ou seja, o juízo referente ao dia santificado, tornando público, ou seja, conhecido por toda a terra, sendo este a sua doutrina, a qual muitos já estão aguardando. E o que significa promulgar? Promulgar, tornar público, publicar, ordenar a publicação de lei. Mini Dicionário Luft, página 505. É verdade, pois o enviado do Senhor, sendo ele Jesus, veio salvar a humanidade, através do verdadeiro Evangelho do Reino de Deus, trazendo toda a verdade prescrita por Deus o Pai, inclusive a respeito de sua doutrina, referente ao dia santificado. Por isso assim ele disse e continua dizendo, em João 12, 49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, ou seja, do verdadeiro sábado, se ela é a doutrina de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7, 16 e 17. Com toda certeza, a doutrina ensinada por Cristo é pura e verdadeira. Por isso ele disse para os seus discípulos tomarem cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus, assim como está escrito: vede e acautelai-vos, ou seja, tome cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, 6 e 12. Os fariseus e os saduceus eram duas religiões diferentes uma da outra, mas ambas guardavam e ensinavam a mesma doutrina referente ao falso sábado. Por isso disse Jesus que tomassem cuidado.